Vou pedir que vocês fiquem de pé. Vamos dar início ao nosso culto. E vou pedir que abaixem as luzes, por favor. Eu separei aqui um versículo que fala sobre permanência, né? É João 15, versículo 4. Vocês conseguem abrir aí? Para mim tá bom a luz, tá ótimo. Amém? Permanecei em mim. Sem mim, nada podeis fazer. E eu separei também Hebreus 11, que fala assim: a fé é a âncora da nossa vida e é o que nos mantém firmes de pés. O Senhor, Ele tem despertado a nossa rede. E glória a Deus por isso. Nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo de grande avivamento. Só que nós precisamos nos manter firmes de pé. Precisamos manter esse avivamento. Precisamos manter essa chama, né? E essa é a palavra que o Senhor Ele tem confirmado em nossos corações. E aqui em João 15 diz: permanecei em mim. Jesus, Ele falou para os seus discípulos: permanecei em mim. E a palavra de hoje é: permaneça no Senhor, esteja firme. E como você vai permanecer na presença do Senhor? Buscando, se sacrificando, jejuando, orando, louvando e adorando ao nome dEle, né? A gente encontra às vezes inúmeras situações, circunstâncias, coisas do dia a dia que nos fazem parar, né, que nos ocupam demais. Mas, acima de todas as coisas, eu até tinha visto uma frase que falava: Deus, como é que era? Deus, era alguma coisa sobre colocar Deus em primeiro lugar. A gente sempre escuta muito sobre isso, mas a gente tem que fazer isso valer, essa palavra valer, colocar o Senhor em primeiro lugar, independente de qualquer situação, independente dos problemas, independente de como foi seu dia hoje. Eu falo para você: permaneça. Esteja firme, busque firmeza, busque constância. O Senhor, Ele está aqui e Ele quer que você viva uma vida constantemente de avivamento. Os tempos estão passando e a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Mas eu vou te falar, eu louvo a Deus pelo avivamento, pelo tempo que a juventude tem vivido hoje. É lindo ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu declaro para toda a igreja, para todos vocês, que vocês venham acompanhar esse momento e que não seja realmente, que não seja só um momento, mas que seja para sempre e que juntos, unidos na presença do Senhor, eu declaro sobre a vida de vocês que todos nós venhamos viver um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de permanência e um tempo de constância. Feche seus olhos e vamos orar nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Te agradeço, Senhor, por esse culto, ó Deus. Te entrego, Senhor Jesus, tudo em tuas mãos. A cada detalhe, cada palavra dita, cada louvor. Entregamos a ti, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha ser adorado. Eu declaro, Senhor Jesus, um ambiente de adoração. Uma atmosfera, Senhor Jesus, totalmente, Senhor Jesus, dominada pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua presença, ó Deus. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Queremos te adorar, queremos te entronizar, Senhor Jesus, um perfeito louvor. Senhor, traga os seus filhos, Senhor Jesus, em segurança, Senhor, para a tua casa. Se há alguma dúvida, Senhor,
de algum filho, será que eu vou hoje? Eu estou cansado. Eu declaro, Senhor Jesus, toda palavra de desistência, toda palavra de desânimo, Senhor Jesus, jogada por terra, porque os seus filhos, Senhor Jesus, te devem, Senhor, o perfeito louvor, e nós precisamos, Senhor Jesus, estar em Ti, ó Deus. Então eu declaro, Senhor Jesus, a Tua presença neste lugar, a Tua presença nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a ordem de todo esse culto, Senhor, e das nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Aproveite cada momento e cada segundo, louve ao Senhor e adore a Ele, entregue o seu coração, você vai ver o quanto o Senhor, Ele é perfeito e tem a fazer na sua vida, amém? Rodrigo. Aleluia. Graças a Deus, amados, boa noite. Aleluia, mais uma oportunidade que nós temos aqui de estar na casa do Senhor com esse tema fortíssimo, firmes até o fim. Esse louvor que eu gostaria de fazer, essa abertura, é um louvor que fala sobre resistência, sim. É um louvor que fala sobre a resistência da igreja ao longo dos tempos, ao longo de como foi perseguida, e mesmo assim se manteve de pé. Porém, um detalhe interessante dessa música é que só quem permaneceu de pé foi quem era a verdadeira igreja. Somente a igreja de verdade foi a que permaneceu de pé. E é realmente o que o Senhor deseja de nós. Independente da situação, independente da circunstância. Se chegasse, entrasse alguém aqui, botasse uma arma na sua cabeça e dissesse: ou você nega Jesus, ou você morre. Estaríamos firmes até o fim, porque é uma realidade da igreja perseguida hoje. Existem lugares que isso acontece. As pessoas são acuadas, as pessoas são botadas em muros e dizem: ou você nega sua fé, ou você morre. E quem é a igreja de verdade não nega o nome do Senhor, fica firme até o fim, porque está nos reservada a coroa da justiça. Então, que em nome de Jesus, nessa noite nós tenhamos essa convicção de ser uma igreja verdadeira, uma igreja de verdade, não apenas alguém que vem, assiste o culto e vai embora, mas alguém que é ativo, uma igreja que é ativa, uma igreja que sai, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos
que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos agora na perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos declarar mais uma vez com fé, perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você que quer essa palavra, levanta a tua mão e canta. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que pelo que vemos, o que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui nessa noite desejam fazer parte dessa igreja? Quantos desejam fazer parte dessa igreja? Aleluia. Essa igreja que não teme a morte. Essa igreja que não teme tempos difíceis. Essa igreja que, assim como Paulo, considera tudo como esterco, considera tudo como perda diante do que está por vir. Porque, querido, o que está te esperando no céu é muito melhor do que tudo que você já viu aqui nessa terra. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, mas eu vou abrir mão de tanta coisa assim por Jesus. Se você tivesse um mínimo de noção do que te espera na eternidade, tudo aqui se consideraria muito pequeno. Pensando dessa forma, dá para entender um pouquinho sobre Paulo. Porque Paulo pra gente parece que foi alguém inalcançável. Não dá para chegar ao nível de Paulo. Só que a questão de Paulo foi que ele entendeu. Paulo simplesmente entendeu o que é ser igreja. E o dia que a igreja entender o que é ser igreja, o dia que a igreja entender o poder que ela tem nessa terra, aí as coisas começam a mudar, querido. Não adianta querer clamar por avivamento. Não adianta querer pedir por avivamento quando a gente perde a paciência com uma oração de 10 minutos.
Não adianta a gente pedir por avivamento, a gente clamar por avivamento, se nas poucas horas que a gente tem dentro da igreja a gente já quer entrar e sair correndo. A questão é, existem pessoas hoje que não podem ler a Bíblia. Existem pessoas hoje que estão adorando ao Senhor dentro de cavernas. E na situação em que eles se encontram, eles estão muito mais avivados do que nós que podemos fazer tudo isso. Então que nessa noite, mais uma vez, você tenha essa consciência da liberdade que você tem em Cristo Jesus, da oportunidade que você tem de fazer a diferença nessa terra, da oportunidade que você tem de fazer a diferença no nosso Brasil, na nossa nação, no nosso Rio de Janeiro. Então que você cante com consciência nessa noite, que nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas nós vivemos por fé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move. de pé. Aleluia. Amém, glória a Deus. Tem alguém firme aí? Gente, que firmeza é essa? Vou falar mais uma vez. Tem alguém firme aí? Aí, isso aí, gente. Vamos passar para o momento da palavra. E com isso eu queria convidar o nosso preletor que veio lá dos Estados Unidos. Tô brincando, Guilherme. Pode vir. Gente, ele veio de muito longe. Ele veio do outro lado aqui, ó, Realengo. Para quem não conhece, ele é o nosso irmão lá da igreja sede. Vamos estender as mãos e vamos orar pela vida do Guilherme, do nosso preletor. Senhor, primeiro eu quero te agradecer pela vida do seu filho, Senhor. Quero te agradecer também, Senhor Jesus, pela cura, Senhor Jesus, da dor que ele estava sentindo hoje. O Senhor operou um milagre. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela vida dele, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo propósito, Senhor, da vida do seu filho, do seu servo. Te entrego ele em tuas mãos, Senhor. Que a sua palavra venha se fazer presente aqui neste lugar. Que o Senhor venha usá-lo, Senhor, em nome de Jesus. E que venha também, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, para a tua igreja, que todos venham estar de coração aberto, receber a tua mensagem, Senhor Jesus, estar atento, Senhor Jesus, e com o coração, Senhor Jesus, sensível, Senhor, à tua voz. Te agradeço, Senhor, e te entrego esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Graça e paz, igreja, boa noite. Muito fraco. Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. É um prazer, privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre motivo de muita felicidade servir nessa casa, como eu disse para Di. É sempre bom estar em comunhão com vocês. Afinal, como a Emily disse, fazemos parte de um só ministério, somos um só corpo. E é para mim um motivo de alegria estar com vocês. Como a Emily disse, para quem não me conhece, me chamo Guilherme Lins, faço parte da Igreja Ministério Real, lá em Realengo. Sou discípulo do pastor Diego e da pastora Gabriela. E, como eu disse, estou muito feliz de estar com vocês, contente com o tema dessas terças-feiras, um tema muito importante, ainda mais um tema que foi elaborado e gerado pela juventude. E, sem mais delongas, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, versículos 35 ao 39. Esse é o texto base dessas terças-feiras. Hebreus 11, 35 ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Assim diz a palavra do Senhor:
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Aleluia! Hebreus, irmãos, é uma carta maravilhosa. Eu, particularmente, tenho esse livro aí como um dos meus preferidos na Bíblia. E o autor de Hebreus, ele tem um objetivo com essa carta, com essa epístola, que é trazer encorajamento, trazer para os judeus cristãos da época um motivo a perseverar. Por quê? Porque os judeus cristãos daquela época estavam sendo perseguidos, estavam passando por dificuldades por crerem no nome de Jesus e por professarem o nome de Cristo. Então o autor de Hebreus, se preocupando com aquele povo, a fim de que eles não retornassem ao sistema judaico da época, escreve a carta aos Hebreus. Se a gente for analisar toda a carta de Hebreus, ela é composta por palavras de encorajamento. O autor ele vem destrinchando tudo, a antiga aliança, a fim de mostrar para aquele povo que Cristo é a resposta para todas as nossas dúvidas. E fazendo um paralelo com a nossa realidade, eu até brinquei aqui com o Diego, o Rodrigo foi muito cirúrgico, eu falei, vou deixar o Rodrigo pregar, nem vou subir. Nós estamos vivendo um momento difícil como igreja atual, contemporânea. A igreja ela tem sido perseguida, sim. A igreja, por muitas vezes, tem sido motivo de chacota, passamos por dificuldades, a juventude cristã é desacreditada, e diante disso existe uma palavra de Deus para os nossos corações que é: permaneçam firmes até o fim. A mensagem do autor de Hebreus para aquele povo, ela continua a mesma para nós cristãos atuais, dos tempos atuais. E é interessante, como eu disse, eu sou muito chegado à juventude, eu sempre me alegro quando envolve a juventude cristã, porque eu faço parte da juventude cristã. E eu lembro do autor de Eclesiastes, Salomão, em Eclesiastes 12, 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, ele enxergava na juventude um potencial enorme. E ele entendia que a chave era, desde já, buscarmos o Senhor, desde já, criarmos raízes no Senhor, a fim de permanecermos firmes. Como eu disse, eu acredito na minha geração. Eu creio que nós somos uma força nas mãos de Deus para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que necessitam. Nós temos algo dado por Deus para alcançar outros jovens, outros adolescentes. Adolescentes, então, quando se trata de evangelizar, são uma potência enorme, porque convidam outros amigos a estarem na igreja, conseguem falar de Jesus abertamente. Então, eu creio na minha juventude, eu acredito na minha geração, assim como o autor de Eclesiastes. E como eu disse, esse tema ele é maravilhoso, permanecer firmes até o fim. Vivemos um tempo triste como igreja, onde observamos diversos escândalos dentro do corpo, pessoas que se dizem cristãos envergonhando o nome de Cristo, a fé que professam, pessoas jovens que se dizem cristãs envolvidas em pecado, envolvidas em coisas erradas. Portanto, se faz necessário entendermos o que foi proposto pela Juventude Eleve, a necessidade de sermos firmes até o fim. E baseado nisso, eu quero trazer pelo menos 3 pontos, 3 reflexões que eu creio que se nós analisarmos e trouxermos para os nossos corações, irá mudar alguma coisa em nossas vidas. O primeiro ponto a respeito de permanecermos firmes até o fim é que a confiança em Cristo faz toda a diferença. O versículo 35 de Hebreus 10 que nós lemos diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada.
Se desejamos permanecer firmes até o fim, uma verdade é necessária entendermos: necessitamos totalmente de Cristo. Sem Cristo é impossível eu permanecer firme até o fim. Sem confiar plenamente em Jesus é impossível eu alcançar o fim proposto por Ele na minha caminhada. Salmo 125, versículo 1 ao 2 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. A confiança em Cristo é a chave para nós permanecermos firmes até o fim. Nós precisamos entender que somos totalmente dependentes do Senhor. E eu só entendo isso a partir do momento em que eu me exponho a Cristo. E a partir do momento que eu me exponho a Cristo, eu entendo que tudo o que eu faço e posso entregar para Ele se resume a nada. Isaías vai dizer que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Ou seja, eu sem Cristo sou inútil. Eu sem Cristo não sou capaz de salvar a mim mesmo. Eu sem Cristo não sou capaz de dar um passo sequer à frente. João 15, 5, Jesus fazendo a oração ali antes de ser entregue à cruz, ele diz: eu sou a videira e vocês são ramos, pois sem mim nada podeis fazer. E nada aqui é nada, é o contrário a tudo. Então até as mínimas coisas eu sou dependente de Jesus. Eu sou dependente de Jesus para escolher a porta de emprego a qual eu vou entrar. Eu sou dependente de Jesus para escolher a faculdade que eu vou trilhar. Eu sou dependente de Jesus para escolher o relacionamento que eu vou viver para sempre nessa terra. Eu sou dependente de Jesus em todas as coisas. Portanto, se eu quero permanecer firme até o fim, se eu quero ser como Paulo, Rodrigo, chegar no final da carreira e dizer: completei a boa obra, concluí a corrida, eu preciso confiar em Cristo. Não existe opção B ou C, só existe uma opção: Cristo e somente Cristo. Nós temos na Bíblia diversos exemplos de homens de Deus que começaram muito bem, começaram confiando em Cristo, mas em determinado momento, em Deus, em determinado momento, decidiram seguir a força dos seus próprios braços, decidiram ser independentes de Deus, e a consequência foi coisas tristes. Um exemplo clássico a respeito disso é Sansão. Sansão inicia a sua jornada muito bem, cumprindo os propósitos de Deus, cumprindo a direção de Deus, cumprindo aquilo que Deus já tinha dito aos seus pais. Mas em determinado momento, Sansão começa a confiar na força do seu braço. E nós sabemos da história: foi humilhado, foi alvo de chacota. No final teve uma redenção, mas poderia ter evitado isso se entendesse a dependência dele em Jesus, em Deus, perdão. A força para prosseguir de Sansão não estava em Sansão e na sua força, estava unicamente na confiança dele em Deus. E talvez nós nos enxergamos como Sansão, achamos que a nossa força é suficiente, achamos que eu sou capaz de prosseguir na caminhada sozinho, eu não dependo de Cristo, eu não dependo de buscá-lo. E eu sinto lhe dizer, irmão, se essa é a sua realidade, você está correndo um grande risco. Se você quer permanecer firme até o fim, como é a proposta dessa conferência, você precisa confiar em Deus. É interessante porque a versão King James do Salmo 125 que nós lemos, ela diz: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Aqueles que depositam absoluta fé, ou seja, não é uma fé parcial, é absoluta. Toda a minha força, todo o meu ser está voltado para o Senhor e na confiança nele. Absoluta é ausência, é completude, é algo incondicional, é algo perfeito, irrestrito. E o que o Senhor quer de nós é essa fé absoluta nele. Ah, Guilherme, eu comecei a caminhar agora. Ah, Guilherme, eu tenho muito que aprender, mas isso
não é desculpa para que você venha confiar plenamente em Deus. Entregar sua vida completamente a Deus. Paulo em Romanos 12 diz: entreguem todo o seu ser, todo o seu corpo como sacrifício vivo e agradável. É interessante que a confiança em Cristo nos faz vencer diversas coisas. Romanos 8, Paulo diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele lista um monte de coisas que poderiam ser desculpas nossas para não permanecermos firmes até o fim. Ele diz: será nudez, espada, fome que me separará do amor de Deus? E ele continua: pois nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem potestades, nada na criação, ele chega no final, nada na criação nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que nós lemos, Hebreus 10, versículo 38 diz: o justo viverá pela... Me ajuda, o justo viverá pela fé. E a fé é isso, é crer no que eu não vejo, é ter convicção naquilo que os meus olhos não estão contemplando. É necessário depositarmos toda a nossa confiança nele. Um exemplo claro disso é Jairo. Nós conhecemos a história de Jairo, líder da sinagoga. Sua filha aparentemente morreu, estava doente. Nós conhecemos a história, ele chega a Jesus, se prostra, pede para que ele vá à sua casa. No meio do caminho, uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, interrompe a caminhada de Jairo. Um milagre ocorre naquele lugar, e Jairo agora está indo para a sua casa. Servos dele chegam: Jairo, Jairo, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. Só que Jesus vira para Jairo e declara algo que nós precisamos entender. Jesus diz: tão somente creia. Não importa, Jairo, se os servos estão dizendo que a sua filha está morta, tão somente creia. Ei, Jairo, não importa se você chegou na sua casa e tem um monte de gente chorando, tão somente creia. Não importa, Jairo, se você abriu a porta do quarto da sua filha e ela aparentemente está morta, tão somente creia. Jairo foi firme até o fim. E porque ele foi firme até o fim, ele provou do milagre de Deus. E nós precisamos atingir essa atitude. Precisamos ter essa disposição de fé e coração. Mas nós não iremos conseguir alcançar isso se não nos relacionarmos com Deus. Vivemos uma fé atualmente muito light, resumida apenas a vir ao culto e às células, a postar versículos nos status e declarar no Instagram que eu sou cristão. Só que a fé cristã, ela é muito mais a respeito do meu relacionamento com Deus do que o que eu mostro para os meus irmãos. Eu posso estar aqui hoje pregando para vocês, mas a minha vida com Deus está uma bagunça. Você pode estar sentado nessa cadeira, ouvindo a palavra de Deus, levantando as suas mãos, louvando ao Senhor, mas a sua vida com Deus está uma bagunça. E se essa é a sua realidade, eu sinto te informar, você dificilmente conseguirá ir firme até o fim. Vivemos tempos apressados, vivemos tempos ansiosos. Não é à toa que no nosso tempo e na nossa geração vemos altos índices de ansiedade. A ansiedade é o mal do século, nós ouvimos falar a respeito disso. Temos a pastora Simone aí, psicologia, me ajuda. Só que no que diz respeito a uma vida com Deus, não existe isso de ser apressado, buscar rapidinho, não. É uma vida de entrega. A juventude, tanto de Realengo quanto de Jardim Bangu, viveu ano passado devoção radical. O que vai desenvolver em mim essa confiança e essa fé em Deus é a minha devoção radical para Jesus. E ser devoto radicalmente é isso. É servir ao Senhor de forma ardente. É abrir mão de tudo, como o Rodrigo disse. É queimar meus barcos. É abandonar pai e mãe, a fim de servir Cristo. Se eu não me relacionar com Deus, a minha fé será uma fé rasa, uma fé gourmet.
Como eu disse, João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Ora, condicional, aquele que permanecer em mim. Ou seja, primeiramente é necessário eu permanecer nele, e ele permanecerá em mim. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma, ou sem mim nada podeis fazer. Não existe fé cristã sem Cristo. É como fazer um aniversário sem um aniversariante. Não existe. É necessário me relacionar a Deus. Como a Emily disse, eu também creio nisso, Emily. Eu creio que viveremos, ano que vem, já estamos começando a viver um tempo de avivamento. Eu creio que colheremos frutos de avivamento. Eu creio no ano de frutificar, eu creio. Mas para isso é necessário eu me relacionar. A juventude, tanto de Realengo quanto de Jardim Bangu, não avançará se não buscar ao Senhor verdadeiramente. A igreja local, o corpo de Cristo, não avançará se não buscar a Deus verdadeiramente, Dio. É necessário resgatar aquilo que foi deixado para trás. A oração, a consagração, o jejum, o prazer em ler a palavra de Deus, o ensino, o discipulado. É necessário voltarmos às obras que dão certo. Estamos acostumados com coisas rápidas. Eu sei que às vezes, na correria, tudo que eu consigo fazer é ler um versículo, eu sei. Eu sei que às vezes, meditando em um só versículo, Deus fala diversas coisas conosco. Mas nós não podemos nos acostumar a isso. É necessário uma entrega maior. É necessário uma busca maior. Senão, assim como Ezequiel, eu vou ficar com água só aqui no ombro. Só aqui, no calcanhar. Deus quer me levar a lugares mais profundos. Deus quer te levar a lugares mais profundos. Diga isso para o seu irmão, vire para a pessoa que está do seu lado. Deus quer te levar a lugares mais profundos. Mas para isso é necessário um posicionamento. Eu entendo que aqui já não há mais motivos para desculpa. Estamos entendendo muito bem o que Deus está querendo dizer. Então o que vai definir tudo agora é o seu poder de escolha. Decidir caminhar debaixo dessa visão ou não. E você pode escolher não caminhar debaixo dessa visão, tudo bem. Mas depois não reclame quando olhar para frente, nem para trás, olhar para frente e ver seus irmãos avançando e você estagnado no mesmo lugar de sempre. Depois não reclame quando você ver as coisas acontecendo e você parado, frio, morno. Porque não se posicionou. Se quisermos ser firmes até o fim, precisamos entender, e esse é o ponto 2, que não há mais tempo para voltarmos atrás. O versículo 38 e 39, ele diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Cadê os que creem e são salvos, dos que não se retrocedem? Aleluia. Assim eu creio. Não há mais tempo para voltarmos atrás. É necessário nós pararmos e refletir. Olha o tanto que nós já caminhamos. Olha o tanto de coisas que já vivemos junto ao Senhor. Tantos milagres, tantas bênçãos, tantos livramentos. Quantas vezes você passou por um momento de dificuldade, achou que não ia conseguir, mas o Senhor te sustentou. Talvez você nem se imaginava viver a realidade que hoje está vivendo com Cristo. Digo isso por experiência própria. Eu nunca me imaginaria aqui, trazendo a palavra para os irmãos. Eu lembro da primeira vez, pastora Simone, que eu levei a palavra lá em Realengo. Eu lembro que eu era adolescente. E foi perguntado, nós iremos fazer um culto de adolescentes. Quem quer pregar? E naquela época eu tinha uma mania feia de querer me aparecer. E eu falei, eu vou, levantei, mas logo já me abaixei. Aí ela falou, não, agora você levantou a mão, você vai. E aí eu lembro que foi uns 30 dias antes, só fui preparar o esboço no dia. Cheguei lá, preguei. A pessoa chegou para mim, você tem um dom da palavra. Eu falei, tá doida, tá doida. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela muito engraçada. Eu falei, minha líder,
Quem prega necessita ser pastor, porque eu não quero ser pastor não, meus amigos vão me zoar. Só que, olhando hoje, tudo que eu já vivi, e olha que eu sou jovem, mas nós vivemos muitas coisas com o Senhor, eu consigo ver e contemplar que eu nunca me imaginaria aqui. Só que o Senhor faz, a sua graça nos alcança. E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu sei que se vocês fizerem uma reflexão agora, vocês irão encontrar essa realidade em suas vidas. E eu te pergunto, e você não precisa me responder, responda para si mesmo: será que vale a pena voltar atrás? Depois de tudo que já viveu, depois de tudo que já conquistou com o Senhor, será que vale a pena voltarmos atrás? Lucas 9:62, o Senhor diz, ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Não existe outra realidade. Ou eu sou apto, ou eu não sou apto para o reino de Deus. E o que vai definir isso? O que vai definir isso é o fato de se eu vou prosseguir ou voltar atrás. Eu, sinceramente, acho um desperdício qualquer pessoa que se entregou a Cristo voltar atrás. Eu sei que existem diversas coisas, diversas desculpas para justificar as suas escolhas, mas é um desperdício. De novo, a gente pode ver na Bíblia diversas pessoas que trilharam esse caminho triste. Um exemplo clássico é de Demas, talvez nem tanto conhecido. Demas era um cooperador, um auxiliador no ministério de Paulo. Em suas epístolas, Paulo descreve Demas como alguém que o ajudava, alguém que estava do lado dele no seu ministério. Porém, Paulo, em uma das suas últimas cartas, que foi a carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 4:10, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica, ou, amando o presente século, me abandonou. E aqui a gente precisa refletir novamente. Será que estamos trilhando o caminho de Demas? Demas talvez fez muito mais que a gente, muito mais que eu. Foi açoitado em nome de Cristo, esteve com Paulo nas prisões, falou de Jesus para as pessoas, discipulou, esteve nos cultos. Porém, o que Paulo descreve aqui na sua última carta a respeito de Demas é: amando o mundo secular ou presente século, Demas me abandonou. Olha o perigo. Aqui eu digo uma verdade, foi o que nós dissemos anteriormente. Eu não posso me sustentar somente no meu ministério. Eu não posso me sustentar somente nas posições que eu tenho dentro da igreja. Eu não posso me sustentar somente nos feitos que o Senhor fez através da minha vida. Eu acredito que foi maravilhoso ver Demas alcançando vidas para Jesus. Eu acredito que foi maravilhoso ver Demas operando milagres através do nome de Jesus. Porém, se nós não vigiarmos e não nos atentarmos, corremos os mesmos riscos que Demas correu, que é o de abandonar o Senhor depois de ter vivido tanto, de voltar atrás. Eu não sei se Demas voltou, se reconciliou com o Senhor, mas o último registro a respeito de Demas é que ele amou o mundo secular e abandonou Paulo e a fé cristã. E cá entre nós isso é muito triste. Não há mais tempo para voltarmos atrás. Não depois de tudo que já vivemos. Não depois de tudo que Deus já falou a nosso respeito. Não depois de tantas promessas cumpridas. Seria ingratidão. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, ele tinha todos os motivos para voltar atrás. Ele não era aceito dentro da sua família, seus irmãos zombavam dele. Ele não era aceito dentro da sua própria cidade, Nazaré o rejeitou. Ele não era aceito pelo seu próprio povo. Foi zombado, foi chicoteado, foi levado à cruz, entregaram ele. Jesus tinha todos os motivos para voltar atrás e desistir. Mas Hebreus, o livro que nós estamos lendo, diz
que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Jesus, ele tinha um foco muito claro na eternidade. Ele tinha um foco muito claro na coroa da vida, naquilo que o Pai o propôs. E esse deve ser o nosso foco. Como o Rodrigo disse, vivemos hoje, dentro do corpo de Cristo, na igreja mundial, irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos que estão sendo presos, mortos, mulheres que estão ficando viúvas porque seus maridos estão sendo mortos, seus filhos estão sendo levados como escravos. Nós estamos muito acomodados à realidade do nosso país, mas se nós abrirmos os olhos, veremos que a fé cristã está sendo perseguida sim. Temos que dar graças a Deus, mas sabemos pela Bíblia que tempos difíceis chegarão. E talvez a realidade que está lá no Oriente Médio, Rodrigo, a realidade que está lá na África pode chegar ao Brasil. E como o Rodrigo disse, se você se deparar com alguém apontando uma arma para a sua cabeça, dizendo, nega Jesus ou morre, o que você vai fazer? Vai voltar atrás como Demas? Vai recuar? Botou a mão no arado, vai voltar atrás? É necessário termos uma visão de eternidade. Foi isso que motivou Jesus, foi isso que motivou Paulo. Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, Paulo foi preso, apedrejado, acusado. Paulo ficou sozinho no tribunal, mas nada disso foi desculpa para Paulo desistir da fé. Esse homem é espetacular. Ele chega ao ponto de dizer, como o Rodrigo bem enfatizou, que tudo era perda. Ele chega ao ponto de dizer que viver é Cristo, morrer é lucro. Ele não estava nem aí com a própria vida, pois ele declarou que a vida que ele vivia agora era pela fé no Filho de Deus, não vivo mais eu. E eu te pergunto, será que você tem esse entendimento, esse posicionamento? É muito fácil ser cristão, sem afronta, sem perseguição, sem confronto. Mas quando as dificuldades vêm, quem é você? Quando as pessoas te encurralam a fim de debochar da sua fé, seja na faculdade, no trabalho, dentro da sua própria família, quem é você? Fica em silêncio, não fala nada, ri junto com eles. Não há mais tempo para voltar atrás, irmãos. Não há mais tempo, diga isso para o seu irmão, não há mais tempo para voltar atrás. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3:13 e ao 14. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O seu trabalho é uma bênção, a sua família é uma bênção, o seu relacionamento é uma bênção, mas se comparado a Cristo, tudo isso é perda. Nada disso será eterno. Cristo e somente Cristo. Precisamos decidir hoje qual disposição de coração iremos viver. Demas, aquele que caminhou com Cristo, viveu grandes coisas, fez grandes feitos, mas no final da caminhada decidiu voltar atrás. Ou o exemplo de Paulo, que decidiu ser firme até o fim, foi perseverante, não desanimou, passou momentos difíceis, sim, pediu a Deus para que tirasse o espinho da carne, mas permaneceu firme até o fim, completou a carreira, como ele disse. Portanto, só a fim de nós resumirmos, entendemos até aqui que se quisermos ser firmes até o fim, primeiro, eu preciso entender que a minha confiança em Cristo faz toda a diferença. E segundo, eu preciso entender que não há mais tempo para voltar atrás. E eu preciso entender que toda perseverança será recompensada.
Versículo 36 de Hebreus 10 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A fé em Cristo não é uma fé em algo cego, incerto. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Existe uma promessa de Deus para aqueles que creem no seu nome. E o ápice dessa promessa, a recompensa maior, é vivermos eternamente com Ele. Na verdade, é ter Ele. Portanto, diante das dificuldades que aparecem para mim, diante das atribulações, diante das perseguições, eu preciso lembrar constantemente que toda perseverança será recompensada. Vale a pena prosseguir, vale a pena não desistir, vale a pena ser firme até o fim. É isso que motivou Paulo. É por isso que a dor das chicotadas não era um motivo para ele desistir. As prisões não eram um motivo para ele desistir. A humilhação, a solidão não era um motivo para ele desistir, porque ele sabia que existia uma coroa de vida eterna separada para ele. E essa coroa está separada para mim e para você. Só que precisamos ter essa visão de eternidade. Eu vou repetir isso novamente. Essa vida é passageira. Entre os termos que a Bíblia trata da vida humana, nós temos neblina, fumaça, passagem, é muito breve. Só que vivemos um tempo tão apressado, estamos envolvidos em tantas coisas, é tanta informação que achamos que temos todo o tempo do mundo, sendo que não temos tempo nenhum. O tempo é agora, o dia é hoje. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus novamente: se ouvirem a palavra de Deus hoje, se arrependam e se voltem a Ele. Apocalipse vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tempo é hoje, a oportunidade é hoje, a escolha a ser feita é hoje. Eu não tenho tempo de esperar uma semana para decidir o que eu vou fazer, embora essa uma semana possa chegar. Mas se eu me prender a opiniões e convicções rasas, eu posso me frustrar. Um exemplo dentro da Bíblia muito claro a respeito disso é o rico e o Lázaro, a parábola que Jesus conta. O rico achou que tinha todo o tempo do mundo, mas no final da história estava sofrendo, pedindo para que o Lázaro intermediasse ao seu respeito. Deus tem nos dado diversas oportunidades. Não poderemos chegar naquele dia e dizer: mas Senhor, eu não tive tempo, Senhor, eu não tive escolha, Senhor, ninguém me falou a respeito disso. Essa desculpa não irá colar com Deus. Na verdade, nenhuma desculpa irá colar diante de Deus. Tiago 1, do 2 ao 4 diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Existe um propósito em cada sofrimento e dificuldade que passamos. O propósito maior, como eu já disse, é a consumação, é alcançarmos a coroa da vida. Porém, nessa terra, na vida em que vivemos, também existe um propósito que é o se aperfeiçoar, amadurecer diante de Deus. Existe, eu sempre gosto de falar a respeito disso, uma alegria em chorar. É contraditório, mas o Evangelho pode, por vezes, trazer termos que são contraditórios para a nossa mentalidade humana e limitada. Mas existe uma alegria em chorar. Em Deus existe propósito em sofrer. Cristo sofreu. Qual foi o maior propósito? A minha, a sua salvação. Você só está aqui hoje porque Cristo suportou os sofrimentos. Você só está aqui cultuando hoje, levantando suas mãos, porque Cristo foi até o final.
Existe em Deus um propósito em cada dor, sofrimento, dificuldade que passamos. E talvez você entrou por essas portas passando por uma dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez o tema proposto foi o que te motivou a estar nesse culto. E se você queria uma resposta, uma direção a respeito de Deus, eu te digo, existe propósito em tudo que você está passando. Essa dor não é em vão, essa dificuldade não é em vão, essa tribulação não é em vão. Deus tem um propósito a realizar na sua vida. Ele quer te amadurecer, Ele quer te aperfeiçoar. Apocalipse 22, do 12 ao 13 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Cristo existe total confiança. Nós temos essa promessa. Nós declaramos que o Rei está vindo, Ele virá. E essa é uma realidade. Cristo está voltando. E existe uma recompensa separada para nós. Existe um galardão separado para nós. E agora eu te convido a refletir. Será que não vale a pena você suportar um pouco a fim de alcançar essa promessa que Deus tem preparado para a sua vida? Ainda que a sua vida nessa terra seja baseada somente em sofrimento. Ainda que a sua vida na terra seja pautada somente em dor. Em Cristo você será consolado. Em Cristo Ele enxugará todas as lágrimas. Em Cristo não haverá mais dor. Em Cristo teremos plenitude. O pecado não mais nos atingirá. Não seremos mais limitados por uma carne física e humana. Estaremos diariamente, constantemente louvando e adorando a Deus. Não existe recompensa maior que essa. O mundo pode oferecer diversas coisas. Coisas que podem trazer uma alegria momentânea, rápida, instantânea, mas nada se compara a Cristo. Não é o céu, não é o galardão, não é a coroa. O maior presente, recompensa que eu e você podemos receber de Deus é Cristo. Existe um louvor que diz: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é a resposta para a nossa dor. Cristo é a cura para as nossas almas. Cristo é a felicidade que preenche todo o nosso ser. Cristo é a fonte de água viva. Cristo é o Pai que precisamos. Cristo é o amigo que nós necessitamos. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não precisamos de mais nada se tivermos Cristo. Não precisamos de mais ninguém se tivermos Cristo. Como Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. O que ele está declarando aqui é que toda a sua vida se resume a uma única pessoa, Jesus. Tudo que Paulo fazia tinha como um alvo, um propósito, uma pessoa, Jesus. E eu te convido a refletir nesse momento. Será que a sua vida tem sido assim? O seu trabalho reflete Jesus. As suas escolhas dentro de casa refletem Jesus. O seu relacionamento reflete Jesus. Porque se essa não for sua realidade, então para você viver não é Cristo. A verdade, irmãos, é que queremos as recompensas. Queremos o que foi nos proposto, as promessas. Mas não queremos passar pelos processos e pelos posicionamentos que são necessários para alcançar tais coisas. Eu não vou alcançar a recompensa só de sentar no banco quinta, domingo, terça. Eu não vou alcançar a recompensa que está em Cristo Jesus por ser uma pessoa assídua nas células. Eu não vou alcançar a recompensa
Por ser um jovem, eu me incluo, tá? Não é indireta. Por ter uma camisa que anuncia um texto bíblico. Não, não, não. A recompensa em Cristo pela graça está a partir do posicionamento que eu tomo e do relacionamento que eu tenho com Ele. Existe uma pessoa que eu admiro muito, o homem que marcou a história da igreja. O nome dele era David Brainerd. Ele foi um jovem missionário, morreu aos seus 27 anos por tuberculose. Na época, a medicina não era tão avançada como hoje. Porém, esse jovem, mesmo doente, e durante toda a sua vida e sua juventude, ele se dedicou e se empenhou em anunciar Cristo aos índios da época, a um povo pagão, ao povo que não entendia a sua língua, ao povo que tinha todos os motivos para assassiná-lo. Ele se dedicou em oração, jejum, discipulado, evangelismo. E no final da sua carreira, nos últimos momentos da sua vida, em seu diário, ele diz, em meio à dor, em meio à impossibilidade, acamado, ele diz: agora eu verei aquele livro pessoalmente. Agora a palavra viva estará diante dos meus olhos. Ele não se importava, porque ele entendia que toda a sua juventude foi gastada em prol de Cristo. E agora eu me volto aos jovens que propuseram esse culto. Conferência da Juventude Eleve, firmes até o fim. Vocês estão declarando algo para Deus, para a igreja e para o bairro em que vocês estão inseridos. Vocês estão declarando, ainda que não com os lábios, mas vocês estão declarando que irão ser firmes até o fim. E a partir do momento em que vocês se posicionaram nisso, vocês estão sendo observados. As suas atitudes estarão testemunhando ao seu respeito. E se você quer ser firme até o fim, se comprometa com as realidades a respeito desse tema. Como eu disse, eu acredito na minha geração. Eu chego a ficar emocionado porque eu sei o que Deus pode fazer através das nossas vidas, através da juventude. Eu creio, pastora Simone, num avivamento através dos jovens. Eu creio que através dos jovens dessa igreja, outras pessoas alcançarão Jesus. Eu creio que essas cadeiras se encherão através da vida desses jovens. Eu creio. Só que é necessário nos posicionarmos. É necessário desde já buscarmos ao Senhor, destruir os altares que levantamos, voltar às práticas, aos exercícios espirituais que abandonamos. É necessário voltarmos a ter fome e sede pela palavra de Deus. É necessário voltarmos a anunciar Cristo através das nossas vidas e atitudes, na nossa faculdade, no nosso trabalho, dentro de casa. Hoje aconteceu uma situação, contei para Di. Hoje foi uma luta. Pensei que eu não ia conseguir estar aqui. Me senti muito mal pela manhã no meu trabalho. Uma crise de enxaqueca enorme. E aí eu estava preocupado por causa de 2 compromissos. Eu tinha uma prova para fazer no período da tarde e tinha um compromisso aqui com vocês. Fui ao médico, fui medicado, graças a Deus estou melhor. Fui fazer a prova. Na correria, porque estava em cima da hora, pedi um Uber. Na volta, pedi Uber também. E aí começou a conversa com o moto-Uber. O moto-Uber disse: pô, aquele cara ali, ele é o dono da gatonete, tá cheio de dinheiro. E aí a gente fica um pouco sem graça, né? Eu não concordo com isso. Maneiro. Até que ele deu uma deixa. Eu falei: não, eu congrego ali na igreja, ao lado do Guanabara. Ele: você é cristão. Moral da história: consegui, através de todas as adversidades e percalços do dia, evangelizar aquele moto-Uber. Se ele vai aceitar Jesus, não sei. Se a mensagem fará efeito, eu sei que fará em algum momento. A semente foi plantada.
Porém, nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Seja na garupa do moto Uber, seja na fila do mercado, seja a caminho da escola, da faculdade, na van, não sei. Precisamos nos posicionar desde já. Não é mais tempo de termos clubes dentro do tempo. É tempo de nos atentarmos ao ministério e ao chamado que Deus colocou em nossas mãos. O ministério da reconciliação, o chamado do ID. Ser firme até o fim não é só algo individual. Eu também conseguirei ser firme até o fim através da minha comunhão com o meu próximo, através da minha disposição em servir Jesus. Hebreus 10, que nós lemos, o 23 ao 25 diz: mantemos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Existe uma responsabilidade para aqueles que decidem ser firmes até o fim. Responsabilidade essa de estar junto com o seu irmão, de encorajá-lo, de motivá-lo. Quantas pessoas que estavam caminhando conosco hoje não estão mais ao nosso lado? Quantos amigos, conhecidos, pessoas que não são cristãs talvez, nós conhecemos que estão passando por dificuldades, nós podemos estender a mão, dar uma palavra, trazer uma palavra de incentivo, de motivação, de consolo. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: eu conto com você. Agora devolve para ele: conte comigo. Precisamos entender essa realidade. É maravilhoso e eu me empolgo e me alegro em ver essa igreja, essa casa, se propondo a desenvolver esse tema. Mas precisamos entender esses pontos. Primeiro, que a confiança em Cristo faz toda a diferença. Segundo, que não há mais tempo para voltarmos atrás. E terceiro, que toda perseverança será recompensada. Queria te convidar nesse momento a ficar de pé. E a refletir sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Analise aquilo que você tem posto hoje como uma dificuldade, uma atribulação, um possível motivo para você desistir, ou algo que te fez pensar em desistir. Nós iremos orar, mas você não precisa depender de mim para começar a orar, para começar a voltar-se para o Senhor. Rodrigo, me ajuda. O Rodrigo vai estar louvando. Enquanto isso, nós estaremos orando. Separe esse tempo para meditar junto a Deus, para firmar uma aliança com Ele. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dão
existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, entendendo, Senhor, primeiramente que somos totalmente dependentes de Ti. Não há nada que possamos fazer ou pensar em fazer sem Ti, Senhor. Não há em nós capacitação alguma para isso. Por isso, Pai, te pedimos nessa noite, ajuda-nos a permanecer firmes até o fim, mediante as propostas do mundo, mediante aos pratos que o mundo tem colocado aos nossos olhos, que possamos permanecer firmes até o fim. Que o Senhor levante nessa casa, Senhor, um povo que não se dobra, um povo que permanece firme, um povo que não olha para trás, uma juventude que alcançará outros, uma juventude que avivará outros, Senhor. Eu oro, Pai, te pedindo perdão se nos voltamos para outra coisa, se estamos pensando em desistir, se estamos pensando em retroceder. Que o Teu Espírito nos traga novamente para o caminho, que o Teu Espírito sustente as nossas mãos, Senhor. Nos capacite, ajude-nos a avançar diante dos nossos sofrimentos, que possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé, aquele a quem nós pertencemos, aquele a quem nós entregamos nossas vidas. Que o Senhor seja a maior motivação das nossas vidas, Pai. Que cada pessoa que entrou aqui saia, Pai, convicto, certo que o Senhor está com ela. Não importa o momento que está atravessando, seja no vale, seja na montanha, seja na bonança, seja na fartura, seja em qualquer situação ou circunstância, que o Senhor possa se revelar a ela. Mas que não venhamos voltar atrás, que possamos prosseguir como Paulo, firmes até o fim, a fim de chegarmos naquele dia e recebermos o galardão, a recompensa, ou melhor dizendo, o Senhor, pois o Senhor é tudo que Deus pode nos dar. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e entregamos essas terças-feiras em Suas mãos. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluias, palavra abençoada. Venhamos nos manter firmes, firmes em Deus. Amém. Esse momento da oferta, queria pedir para que você abra o texto em Mateus, a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24.
O texto diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, a Deus e a Mamon. Eu gostaria de começar fazendo uma afirmação. E a afirmação é o seguinte: o Deus ou o ídolo que tem rivalizado com o Deus soberano, o coração do ser humano, não são os deuses das religiões de matriz africana. E a gente olha, talvez algumas pessoas quando viram aquela enchente que inundou o Rio Grande do Sul, né? Algumas pessoas eu vi falando na internet, não, isso daí é porque lá tinha o culto lá das religiões de matriz africana, quase como uma ideia de uma rivalidade entre Deus e essas outras entidades. Mas eu afirmo para você que não. Deus não está rivalizando com essas entidades. Sabe quem tem sido Deus do nosso século? Mamon é o nome dele. Mamon é o Deus do nosso século. Traduzindo, as riquezas são o Deus do nosso século. São os ídolos que estão conquistando lugar nos nossos corações. É a riqueza que tem conquistado lugar nos nossos corações. E a gente faz o seguinte: no altar que a gente criou lá no nosso lar, a gente se ajoelha e a gente fala assim, ó: Mamon, eu entrego a você o meu sacrifício. A minha família é o sacrifício que eu entrego a você, para que eu tenha riquezas em troca. A minha família é o sacrifício que eu te dou. Ou melhor, Mamon, o meu ministério, a minha vida com Deus é o sacrifício que eu entrego a você e eu te dou, em troca das riquezas. Me dê riquezas. As riquezas têm sido os nossos deuses nessa geração. Nessa época, neste século. Aí a gente faz o seguinte, ó. A gente contorciona a Bíblia para caber dentro da visão de riqueza que o mundo tem oferecido. E a gente chega e diz, né, usando a Bíblia, não, mas Deus prometeu que a gente tem que comer o melhor dessa terra, então eu tenho que ter o melhor dessa terra. Se eu não tiver o melhor dessa terra, tem alguma coisa errada com a Bíblia. Pega isso daí e mostra para o apóstolo João, que nos seus últimos dias de vida, morreu isolado numa ilha. Pega isso aí e mostra para Pedro, que morreu crucificado, de cabeça para baixo. Pega isso aí e mostra para Paulo, que a gente falou aqui, que viveu grande parte da sua vida preso e foi açoitado. Esses homens, eles se sacrificaram por algo. Eles entregaram sacrifício, mas entregaram sacrifícios a Deus. Alguns abriram mão das suas profissões por Deus. Outros abriram mão de viver junto com a sua família para viver uma vida de um ministério itinerante, anunciando o evangelho por aí. Mas o sacrifício que nós escolhemos fazer é o sacrifício de entregarmos os nossos ministérios como sacrifício a Mamon, para a gente ter as riquezas em troca. E aqui eu não quero ser ignorante ou ser inocente, ou jogar peso no ombro de vocês, falar que você tem que sair do seu emprego, que você tem que sair do seu trabalho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Cada um dentro da sua circunstância tem o sacrifício, tem o seu sacrifício a ser feito. E qual o sacrifício que você tem entregado a Deus? A gente realiza diversos sacrifícios na nossa vida.
A gente teve recentemente o título do Flamengo da Libertadores, né? Muita gente feliz. O quanto que teve gente que se sacrificou para estar lá, pagou de dinheiro. Às vezes você não tem nem dinheiro para comprar a blusa do teu time do coração. Tu vai lá e compra e paga 400, 300 reais na blusa do time do coração. E qual o sacrifício que você tem feito para Deus? Qual é o sacrifício? A gente sacrifica tudo. Mas e para Deus, qual o sacrifício que você tem entregue a Ele? Qual é o sacrifício que nós entregamos? No fim, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Quando você adora as riquezas, quando a Mamon é o seu Deus, é o ídolo do seu coração, você se torna como ele. O que alguém valoriza para ter a riqueza? Ela é egoísta? Ela pensa em si mesmo? Se coloca em primeiro lugar? Porque eu quero as riquezas, eu quero enriquecer, eu quero ter mais. Então o que importa é o que eu tenho, eu não sou generoso. Para que eu vou dar para os outros se eu quero enriquecer? Não faz sentido, né? A lógica não faz sentido. Generosidade não faz sentido para quem adora Mamon. Por outro lado, o Evangelho se põe como resposta contrária a esse Deus Mamon, que é o Deus do nosso século. Jesus se apresenta como a resposta ao Deus das riquezas. Que nós possamos colocar Deus e entregar de fato a nossa vida como sacrifício a Ele. Eu sei que é difícil. A gente passa por circunstâncias, a economia do país não é aquela lá das boas. Não é qualquer trabalho que a gente ganha bem, às vezes tem que se matar de trabalhar para ganhar um pouquinho mais. Mas qual o sacrifício que você tem feito para Deus? Para Deus, qual é? Dentro da sua realidade. Qual o sacrifício que você tem entregue? Sacrifício para ter mais riqueza, a gente faz vários. Né? Às vezes pega turno que não precisava, faz coisa que não precisava, né? Mas para Deus, qual tem sido? Tem acordado de madrugada, pô, não dá, Luiz, dia todo trabalhando, tem acordado um pouco mais cedo para orar, para ler a Bíblia? Pô, mas vou sacrificar meu sono, Luiz. Qual o sacrifício que você tem entregue para Deus? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que, Senhor, possamos entregar os nossos corpos como sacrifícios a Ti, Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que o nosso coração não seja dominado, Senhor, pelo desejo pelas riquezas, pelo desejo de ter, mas que o nosso coração venha a ser, Senhor, dominado pela generosidade, que é o oposto de ter, é dar. Que em oposição, Senhor, ao Deus deste século, à riqueza, o Evangelho se levante como o Evangelho da generosidade, da entrega, que foi o que Jesus fez, Ele se entregou. Ele não buscou para si, Ele buscou dar, se oferecer, se entregar. E que a nossa vida seja uma vida que imite Jesus, que imite aquele a quem a gente adora, que imite a vida dele. Que nós possamos ter no nosso coração a generosidade, mesmo diante das circunstâncias mais inóspitas, difíceis de enfrentar. Que nós não sejamos dominados por esse Deus que tem dominado o coração de muita gente por aí. Abençoe a vida dos seus filhos. Peço que o Senhor traga prosperidade para cada um deles. Mas cada um entendendo que é necessário primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, para as demais coisas serem acrescentadas em nossa vida. Que mesmo nos nossos trabalhos e tudo que a gente for fazer, que o Senhor esteja no centro e em primeiro lugar. Eu tenho fé, Senhor, eu acredito em Ti, que o Senhor é capaz de trazer provisão para a vida de cada um dos seus filhos, porque o Senhor é um Deus que provê nas mais difíceis situações. O Senhor é o Deus que é generoso e quer entregar. Eu sei disso, eu entendo, eu sei quem Tu és. E que mesmo que os seus irmãos, que os nossos irmãos aqui façam sacrifícios que podem ser pesados e duros,
Eu peço que o Senhor possa os recompensar, Senhor. Não porque é por barganha, mas porque o Senhor nos ama. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Tudo que tenho foi Deus que me deu. A minha vida pertence a ti. Ninguém faria o que fez por mim, por amor, por amor. Todo tesouro não pode pagar o sacrifício por mim lá na cruz. Eternamente me entregarei a ti, a ti. Eu te louvo, te adoro, te exalto, Jesus. És meu tudo, meu dono, meu Senhor. Tu és lindo, famoso, sou louco por ti. Incomparável, amado Jesus. Eu te louvo, te adoro, te exalto, Jesus. És meu tudo, meu dono, meu Senhor. Tu és lindo, formoso, sou louco por ti.